Oh, nunca esquecerei. Oh, nunca esquecerei. Oh, eu nunca esquecerei. Eu nunca esquecerei o que Deus fez por mim. Aleluia! Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu também quero dar a oportunidade para o nosso irmão Gilberto com uma pequena saudação. Um beijinho na flor. Aleluia. Quisera eu dar oportunidade para todos, mas o nosso tempo é muito curto. Aleluia. Mas Deus sabe de todas as coisas. Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, não é proibido dar glória a Deus aqui não. Tu tem total liberdade. Glorifica o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Fazemos que nem ontem. Ontem a Shekinah de Deus desceu aqui, aleluia, porque nós entramos na presença do Altíssimo, aleluia, em espírito e verdade. Eu saúdo a querida e amada igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Como o irmão pediu, eu deixarei para a meditação da igreja Salmo 117, que diz o seguinte: Deus é louvado por amor da sua bondade e veracidade. Amém? Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua bondade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor na plenitude da sua graça e da sua bondade. E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia, que beijinho na flor gostoso, né? Aleluia. Vamos chamar nossa irmã também. O nome da nossa irmã mesmo? Miriam. Um beijinho também na flor. E logo em seguida as crianças. Aleluia, louvando e bendizendo a Deus. E logo após a mocidade. Aleluia. E depois da mocidade, a nossa irmã Sueli também dando um beijinho na... A nossa irmã Shirley dando um beijinho na flor. E depois o conjunto das irmãs. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. É motivo de muita alegria, né, irmão? Nós estamos aqui reunidos mais uma vez, né? Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero deixar aqui em Eclesiastes 12, no primeiro versículo, que diz assim: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer: não tenho neles contemplamento. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. A maioria do povo que está aqui lembrou do Senhor, veio para o Senhor, aleluia, antes que seja tarde, né, irmão? Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E como é bom estar aqui, na presença do Senhor, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Lembra do teu Criador, porque foi Ele que nos criou, é Ele que nos dá vida. Se você está aí sentado nesse banco, porque Ele permitiu. Ele é o teu Criador, mas deixa Ele ser também o seu Senhor, o teu Pai, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Então lembra, antes que seja tarde. Muitas vezes a gente fica aí nesse mundo achando que é coisas boas. Aleluia. Mas esse mundo, irmão, é traiçoeiro, é enganador. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. É uma alegria passageira. E quando nós estamos na presença do
Senhor, essa alegria é verdadeira e constante. E eu agradeço minha oportunidade, em nome de Jesus. Não vou andar na superfície do teu poder. Não vou ter medo de falar o que podes fazer. Se tens a chave de Davi que abre e fecha, abra os meus olhos, estou à espera pra ver as almas resgatadas pelo teu amor, pra ver o brilho retornar à casa que deixou, pra ver o homem te adorar no invisível. Isso é incrível, isso é incrível. Cura, cura os desenganados, cura, cura, levanta os acamados, cura, cura a mulher estéril. Não existe para ti nenhum mistério. Cura, cura os desenganados, cura, cura, levanta os acamados, cura, cura a mulher estéril. Não existe para ti nenhum mistério. Os pregadores desse tempo, sei que podes ver, são perseguidos, são feridos. Vou interceder por cada um que disse sim ao teu chamado. Guarda os missionários, cura os missionários. Naquele tempo que na guerra o Senhor passou, o paralítico andou, o cego enxergou. Hoje pregamos que ainda és o mesmo. Faça desse jeito, de novo desse jeito. Cura, cura os desenganados, cura, cura, levanta os acamados, cura, cura a mulher estéril. Não existe para ti nenhum mistério. Cura, cura os desenganados, cura, cura, levanta os acamados, cura, cura a mulher estéril. Não existe para ti nenhum mistério. Não existe para ti nenhum mistério. Não existe para ti nenhum mistério. Agradeço a oportunidade de Jesus, amém. Você diz que o coração não aguenta mais, e olhando no relógio marca a hora de parar. O seu corpo está cansado de tanto caminhar numa estrada que é tão longa e difícil de andar.
Pra todos os lados, o inimigo pensa que venceu. Então respira fundo, ajoelhado, com lágrimas nos olhos, você diz assim: os leões tiveres que entrar, olhe para o seu lado que Deus lá está. Se a fornalha está aquecida e querem te jogar, não duvide, o quarto homem vai te ajudar. Se pedirem sua cabeça por Deus não negar, olhe para o céu e veja os anjos a voar. Jesus Cristo levantando do seu trono branco, inclinando sua cabeça para poder te ouvir. Não nega Jesus, não negue, não nega Jesus, não, 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 não negue, não nega Jesus, não nega Jesus. Não nega Jesus. Santo, 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 santo. Ah, na lavanda suricone na saia. Povo Gideão, chegou a hora de lutar. Grande vai ser a escolha, os covardes e medrosos do caminho irão voltar. Junto ao povo Gideão, eu vou marcar a tua história. Te darei o livramento, pois somente com 300 eu te darei vitória. 32.000 era a quantidade de homens apostos para pelejar.
aparentemente todos corajosos, preparados para lutar. Porém há momentos que Deus resolve agir diferente. E o Senhor disse a Gideão. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo para eu dar os midianitas nas suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Apregou, pois, agora aos ouvidos de todo o povo, dizendo: os covardes e medrosos, voltem. Então o povo ouviu e começou a voltar. 1, 2, voltaram 20.000. Porém há momentos que Deus quer agir diferente. E o Senhor disse a Gideão. Aleluia. E disse o Senhor a Gideão: faz descer o povo às águas, e ali os provarei. E a dizer que aquele que eu te disser, esse irá contigo, esse contigo irá. Porém todo aquele que eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. Aleluia! E Gideão ordenou descer as águas, e de longe começou a entender que havia um segredo de Deus na forma que o povo água ia beber. Pois quem tomasse a água com a mão e levasse a boca, esse serviria. Porém quem baixasse prestando atenção, esse voltaria. E o segredo de Jeová naquele momento era escolher entre os 32.000 somente 300. Mas 300 com buzinas, 300 com cântaros, 300 com tochas, 300 com fogo, 300 que obedecem, 300 corajosos, 300 verdadeiros, 300 valorosos. Porque Deus, quando entra na guerra, é dele o comando, é dele a estratégia. Manda quebrar o cântaro e toca a buzina. Não tentes entender o trabalhar de Deus, e o resultado é vitória, 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 vitória. Aleluia! Aleluia! E o resultado é vitória, 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 vitória. E 32.000 não querem ir. Deus usa os 300. Mas 300 com buzina, Aleluia! 300 com Buzina é cântaros, glória a Deus, 300 com aleluia! tochas, 300 com Aleluia! fogo, 300 que obedecem, 300 corajosos, 300 verdadeiros, 300 valorosos. Se 32.000 não querem ir, Deus usa os 300. Aleluia! A vitória é do povo de Deus. Aleluia! Nosso culto hoje é culto de missão. Quem aqui sabe o que é janela 10x40? Quem sabe, levanta a mão. Muitos não conhecem o que é a janela 10x40. Eu vou passar. Tá para botar aí no slide aí, querido? Aí no Delta Show? A janela 10x40? Aleluia. A janela 10x40 é uma faixa de terra que se estende a oeste da África
passa pelo Oriente Médio e vai até a Ásia. A partir de uma linha do Equador, subindo de uma forma de um retângulo entre os graus 10 e 40. Esse retângulo denomina-se a janela 10 por 40. Países onde o evangelho, aleluia, tem dificuldade de penetrar. Mas, aleluia, nós somos uma igreja, aleluia, do Senhor Jesus Cristo. E como igreja, nós temos que pregar a palavra de Deus em todos os cantos da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Bota o ranking aí, por favor. O ranking dos países da janela 10 por 40. São um total de 62 países. Aleluia. 21 países no Oriente Médio. 12 na África. 21 países na Ásia. 3 na Eurásia. E 4 países na Europa. Aleluia. Ficou meio embaçado, né, irmãos? Mas o que está liderando o nosso ranking é a Coreia do Norte. Aleluia. Esse país, ele tem se levantado de uma maneira tremenda para destruir as obras de Deus. Aleluia. Ali neste lugar, aleluia, é uma perseguição ilimitada, ou seja, não tem limite. Não tem limite para que o povo de Deus seja perseguido. Eles perseguem de dia, de noite, de madrugada, a todo instante. Aleluia. E quem é pego ali naquele país são presos, eles são espancados e muitos deles têm a pena de morte. Aleluia. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque Deus colocou em nossos corações, aleluia, fazer missões. Não foi só eu, não só foi o pastor, mas a todos nós Deus comissionou para sermos missionários da palavra de Deus. E eu quero fazer um propósito entre mim e os irmãos, que nós agora vamos ser intercessores para que a palavra de Deus venha alcançar esses países, para que a história desses países venha mudar, porque Jesus veio salvar a todos, ele não veio para determinada classe de pessoa, ele veio para todos nós. Na América do Norte, na Coreia do Norte, ali que predomina é o islamismo, aleluia, e é um elemento, e eles têm o cristianismo como um elemento muito ruim, ou seja, eles têm o evangelho de Cristo como nocivo. Louvado seja o nome do Senhor. Na Coreia do Norte, os cristãos são espancados, presos, torturados ou mortos, por causa da sua crença religiosa. Fonte de informações, isso foi em 2012, estima que o número de cristãos clandestinos é de pelo menos 200 mil. Mas é provável que haja de 400 a 500 mil cristãos na Coreia do Norte. Todos vivendo de maneira clandestina. Aleluia. Porque se eles forem descobertos, irmãos, eles vão ser perseguidos, eles vão ser torturados, eles vão ser presos, vão ser espancados e vão até ser levados à morte. Esse país aqui, a Coreia do Norte, tu tem visto agora que ele está querendo fazer uma grande revolução, né? Eles estão querendo, de qualquer maneira, bombardear a Coreia do Sul com aquelas bombas atômicas. Mas se a igreja de Jesus Cristo orar, Deus não vai permitir não, irmão. Aleluia. E em segundo lugar, nós temos a Arábia Saudita. É um país que tem o islamismo como religião. A lei islâmica pune com morte as pessoas que se convertem. Aleluia. O Irã é o terceiro. Todas as leis regulamentares do Irã, ela tem como base a lei de Sharia, que é baseada no islamismo. Tá, irmão? Ali existem cristãos, mas são minoria. São um pouco reduzidos, tá? E, embora os cristãos sejam minoria, ele tem liberdade, mas uma liberdade entre aspas. Ou seja, muitos falam que ali eles têm relato de prisões, assédio e discriminação por causa da fé. Sob a severa lei dos iranianos de apostasia, qualquer muçulmano que deixa o islamismo e abraça a outra religião, enfrenta a pena de morte. Vocês estão com uma bandeirinha na mão aí, não tem? Eu quero pedir perdão à igreja por não dar bandeirinha para todos, né?
porque o nosso tempo foi curto, tá? Mas no próximo culto de missão, se Deus assim o quiser, nós vamos confeccionar mais bandeirinha para distribuir para toda a igreja, para que cada um de nós sejamos um intercessor. Aquele que não tem bandeira, ora para o seu país, né? Olha para o Brasil, que o Brasil também está precisando, porque tem muito lugar aqui no Brasil que o evangelho ainda não entrou. Aleluia. E nós temos que fazer a nossa parte. Vocês estão vendo aí alguns cartazes aí? Né? Foi eu que fiz, pela graça e misericórdia de Deus. Tá? Ó, missões, nasceu no coração de Deus. Você pode e deve cooperar, orando, jejuando e ofertando também. Disse Jesus, ide e não vinde. Almas estão sedentas, famintas por Deus. O que temos feito? E da sua graça. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos levantar para orar pelo pregador, amém? Levante sua mão, bota para cá, para o púlpito, amém? Vamos orar, vamos pedir. Senhor, meu Deus e Pai amado, vem botar, Senhor, o pregador sobre as suas mãos, meus Senhor, debaixo das suas mãos. Vem usar ele de uma maneira assim diferente, Senhor. Venha tocar nele, venha tocar no coração dele para falar aquilo que o Senhor botou no seu coração. Não aquilo que quer ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, Senhor. Porque só o Senhor sabe o que precisamos ouvir, do jeito que o Senhor quer falar com cada um de corações que estão aqui, de uma maneira totalmente diferente, meu Senhor. Só o Senhor sabe como tocar, como falar. Então usa o seu pregador da maneira sobrenatural, Senhor. Oh, Jesus, venha capacitar, que o Espírito Santo venha falar no ouvido dele, para passar para a nossa igreja aquilo que precisamos ouvir, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor, amados. Podem se assentar, por gentileza. Quero agradecer mais uma vez o convite. Eu não sei se a gente pode ser convidado para estar na própria casa, pode? Mas a gente chama de convite, né? Só para... Porque eu sou da casa, né? Mas é a formalidade, né? Tem que agradecer. Então eu agradeço pela lembrança de vocês, do pastor, meu amigo Daniel, tantos irmãos aqui que me dá alegria em revê-los. E alegria também porque a gente poucas vezes se reúne para esta festa juntos, né? Vocês sempre estão aqui, né? Mas eu de vez em quando venho aqui. Então é um prazer, uma alegria muito grande poder sentir esta alegria, esse regozijo na alma junto com vocês, tá bom? E hoje é um culto especial porque além de nós adorarmos a Deus e pregarmos o Evangelho, né? Que é a função principal do culto, é a adoração a Deus e também fazer conhecido o Filho de Deus, né? Falar da salvação. E o outro objetivo que também é muito importante é despertarmos para missões, né? Mas por que tem que falar sobre isso, pastor? Não pode falar sobre cura? Pode, mas a missão, ou a missão evangélica, ou culto de missões, como alguém queira intitular, é primordial, senão a igreja não estaria aqui. Você não seria crente, porque ninguém teria pregado para você. Então, alguém precisa ser incentivado. Todos os cristãos têm o dever, né? A gente que acha, não, mas eu não quero. Não, é um dever. A nós é dado quando cremos em Jesus como nosso Salvador, recebemos automaticamente o dever de falar desta alegria, deste prazer que é ter Jesus na nossa vida. Isso é missões, né? E agora, o relatório que foi dado aqui, sobre como funciona no mundo a pregação, é muito importante para a igreja. A gente não pode e nem deve ficar aleatório a isso. Algumas pessoas dizem, por que não entra logo na pregação? Eu queria dar uns glórias, também. Eu também gosto logo de ouvir a palavra, né? Para dar uma sacudida e deixar a minha alma, porque a nossa alma tem sede de Deus. Ah, você gosta, da aleluia. E quem nunca teve essa oportunidade? Você já pensou nisso?
Já? O irmão Sérgio falou aqui de um país que é tão importante, é tão grave essa situação, que a missão e a revista Portas Abertas lançou uma revista inteira para falar desse problema. Isso foi no ano passado. E há 2 meses, mais ou menos, todo mundo está abalado, porque o presidente, o líder da maior nação perseguidora do cristianismo, está ameaçando as maiores potências do mundo. Você acha que é por acaso? Eu não acho. Já foi dito também aqui que lá naquele país é proibido falar de Jesus. É proibido. Mas tem muitos irmãos lá. Como é que pode? Presos. Milhares de cristãos vivendo aprisionados simplesmente porque são iguais a nós. Só porque tem vontade de, num dia de domingo, vir para a igreja para sentir o que a gente sente. Milhões, preste atenção, querido, milhões nunca sentiram o que você sente aqui. Dá dó ou não dá? Dá dó. Mas não é porque não quer, não. É porque lá a informação não chega. Tudo é controlado. Eles não podem, e as crianças já nascem, não existe Deus. Deus não existe lá. Não existe. Né? Na cabeça das pessoas, o que é isso, Deus? Mas alguém desconfia nas prisões e descobre que existe um Deus. Porque alguém não nega a Jesus. Eu, quando leio a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, você conhece essa palavra. A gente canta, a gente lê, estuda na escola bíblica acerca de quem nos separará do amor de Cristo. Quem? E a gente lê toda, né? Tudo que está escrito aqui. O que pode me separar? A tribulação. Mas eu fiquei pensando, e eu, às vezes, me envergonho, que o pouquinho de nada de tribulação não se compara, nunca chegou perto, do que esses irmãos que num dia falam assim, eu quero Jesus, então tá bom, vai para a cadeia. Eu nunca vi isso. Eu nem sei imaginar o que é isso. Alguém dizer assim, eu quero ler um versículo, o menor da Bíblia, quem sabe? Você sabe. Qual é o menor da Bíblia? Jesus? Mas pastor, todo mundo sabe. Milhões nunca souberam disso. Você conhece Salmo 119? Até se cansa, né? Eu conheço alguém que até decorou, mas eu nunca consegui. Mas tem gente que nunca ouviu falar que Jesus chorou. E por que ele chorou? A revista Portas Abertas, eu vou já começar aqui a leitura bíblica, mas eu achei tão importante ao falar isso, irmão, que ela começa o editorial dela com um título irônico. Irônico porque coloca aqui uma situação de alegria e de tristeza, ou uma contradição, né? Começa assim, quando estar em primeiro lugar não é o melhor. Aí diz assim, em um país apaixonado por futebol como é o nosso, a primeira posição na tabela, no campeonato, na artilharia, é a posição em que todo atleta gostaria de estar. Todos sonham com o alto do pódio. No entanto, estar em primeiro lugar na classificação de países por perseguição, publicada todos os anos pelas Portas Abertas, não é um lugar que nenhum cristão gostaria de estar. Coreia do Norte, há 13 anos, é a primeira no ranking.
13 anos. Você pode imaginar isso? E a gente fica assim, então não existe pregação. A gente fica imaginando, num lugar como esse, eu não gostaria de estar. Você gostaria? Eu não. Mas existe gente, crente como nós, que nos encoraja com o testemunho, o depoimento de cristãos. O tipo de testemunho. Olhe bem, o tipo de testemunho. É como se você estivesse chamando um irmão da Coreia. Dá uma oportunidade, irmão. Beijinho na flor, igual o irmão falou ali. Beijinho na flor, beijinho na flor. É que ele vai falar assim, ó. Muitos norte-coreanos comem mingau, sabe de quê? Casca de árvore para saciar a fome. É o depoimento que ele pode dar. Ninguém dá glória, né? Porque a gente nem sabe o gosto que tem isso. Eu nunca comi isso. Aí o outro testemunho, veio outro irmão e fala assim, ó. Para os cristãos norte-coreanos, a oração é uma questão de vida ou morte, não apenas rotina. Aí a gente fica com vergonha, né? Aí dá vontade de orar ou não dá. O culto de oração, a reunião é a menos concorrida. É verdade, todo lugar do Brasil é assim. Toda reunião de oração é que vem menos gente. Verdade. Outro testemunho que o irmão ia dar aqui, ó. Deus, olha, as portas abertas orientam os norte-coreanos a orar por discernimento. Como saberão, o que eles precisam discernir? Em quem eles devem confiar. Porque lá você não pode falar para qualquer pessoa que você ama Jesus. Sabe o lugar onde eles mais falam quando estão presos? E tem um testemunho de uma irmã aqui que divide a sopa dela para alguém que está com mais fome que ela, na cadeia. Eu não sei o que é isso. Eu leio, tento entender, eu não sei porque hoje eu comi churrasco, você também deve ter comido lasanha, alguma coisa assim, né? A gente não sabe o que é isso. Mesmo alguns de nós, há alguns anos atrás, comeu mingauzinho, mas era de coisa boa. Comeu canjinha, mas era temperada, tinha sal. É? Aí ele diz lá, ó, Deus nos deu, agora o pastor falando, a visão que Deus deu para ele. Deus nos deu uma visão. A perseguição que enfrentamos atualmente é uma preparação para a nossa missão futura. Estão pensando o que nós cremos também, nesta noite já oramos, que Deus vai dar a vitória aos crentes da Coreia do Norte. Como nós não sabemos? Se a guerra for necessária, é Deus que sabe. Mas um pastor acaba de dar um testemunho aqui no culto, que a perseguição que eles sofrem lá, é Deus preparando eles para o futuro, para que eles possam falar e ajudar a igreja perseguida de outro país. Eu acho que ele não sabe, esse pastor não sabe que ele está em primeiro lugar na perseguição. Isso é fé. Você já passou dificuldade? Eu sei que muitas pessoas, nós ouvimos falar aqui de várias pessoas que não são evangélicas, e muitos também que são evangélicos. Sabe o que eu vou dizer aqui? Dificuldade, essa palavra está no nosso vocabulário todo dia. Todo dia a gente tem uma dificuldade. Na rua, com as pessoas, com o vizinho, a gente tem uma dificuldade. Na nossa casa, a gente tem uma dificuldade. Na igreja. Então, dificuldade está no nosso vocabulário. Mas vamos ver o que esse irmão diz aqui para nós. Olha, ele diz assim, ó. Nós passamos por muitas dificuldades, mas o futuro é glorioso. Ele dizendo, temos o poder da fé invencível. Podemos vencer todas as coisas se confiarmos em Deus.
talvez só na eternidade ele vai saber que ele esteve, que o seu testemunho esteve no culto de missões, na Cidade Alta. Que a igreja parou para ouvir o testemunho desse irmão. E ele ainda faz uma outra coisa, irmão. Você agradece na perseguição? Quando está com dificuldade? É difícil, é difícil agradecer. Mas ele está no culto, faz de conta, não sei o nome dele. O nome dele não é revelado. Ele diz assim, obrigado, ele agradece a alguém, por apoiar os cristãos norte-coreanos com amor, para que possamos viver em amor, esperança e fé. Eu acho que depois do testemunho desse irmão, vou começar a pregar. Vou começar a ler a Bíblia com mais reverência. Porque ele está preso, perseguido, não tem o que comer, é proibido, ele não pode se reunir como nós nos reunimos. Ele não tem essa facilidade de ter uma Bíblia. Aqui tem pelo menos umas 10 Bíblias de versões diferentes, de capa bonita. Tem gente que tem 10 em casa. Eles têm um pedacinho de papel que é escondido, é secreto. É assim. O que você sabe da Bíblia? Eu conheço o versículo tal do livro tal, porque é o que ele pôde ler. E quem conhece um evangelho, ou uma escritura, um livro, é o mais sábio deles. É a pessoa mais rica entre os crentes perseguidos. É, irmão? É a coisa mais cara. Porque daquele pedaço de escritura advém o quê? A salvação. A maior informação que eu e você precisamos. Saber que há um Deus nos céus. Há uma fé que nos mantém cheios de esperança. Para mesmo quando as coisas não andam bem. E para eles não andam muito, não. Dizer, a nossa fé é invencível. Obrigado pelos livros e materiais. O Senhor viu o nosso desejo, olha, o Senhor viu o nosso desejo por sua palavra e nos trouxe o alimento através de vocês. Os materiais que a portas abertas, que é a missão, que enviou, nos fortalece e nos dá crescimento espiritual. Num culto de missões, eu posso começar a me preocupar com as pessoas que chegaram hoje aqui. Talvez já tenham escutado pregações, né? Pelo menos quase meia dúzia de pessoas aqui. Foi declarado que não são evangélicos, mas provavelmente já ouviram vários versículos das Escrituras, vários. Nosso país é um país abençoado. Tem evangelização na televisão, no rádio. Cada esquina tem uma igreja. Não há um lugar no Brasil, não há nenhum lugar no Brasil, eu não conheço, em que não passe por ali um cristão, cantarolando um hino, que seja o hino 15 do cantor cristão, da harpa cristã. Como é mesmo o hino 15? Faz tanto tempo que a gente não canta. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. A letra
esse pedacinho da canção já seria suficiente, Denner, para milhões de coreanos conhecerem quem é Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus por essa liberdade que temos, por essa alegria, essa expansão. Você pode entrar, sair, escolher lugar para cultuar a Deus. Não quero essa igreja porque não é de acordo com o meu padrão de vida. É assim mesmo, não tem problema. Mas você tem a liberdade de saber que há um Deus que te ama. Provou isso enviando o Filho dele para morrer no teu lugar. Quantos milhões gostariam de ter esta informação e saber que na hora da angústia ele pode clamar a esse Deus que não o deixa só, está com ele nas batalhas, nas horas tristes, nas horas alegres, quando precisa de uma palavra de conselho, esse Deus está presente. O Espírito Santo fala. Que coisa maravilhosa. Um Deus que fala. Um Deus que está presente. Um Deus que conhece o teu coração. Esse é o Deus que milhões gostariam de conhecer. E há uma pessoa na Bíblia, há um apóstolo muito querido da igreja, que com muito mais propriedade do que eu e que os pastores, poderia estar ao lado de um coreano, um norte-coreano, e dizer para eles: eu conheço a sua dor, porque preso, Paulo esteve a maior parte do seu ministério. Assim que converteu-se, Paulo começou a ser perseguido. Talvez, eu não sei se existe patrono da igreja perseguida, mas se fosse escolher, seria Paulo. E ele escreve aos irmãos lá de Roma, dizendo o seguinte, no capítulo 8, se você quiser acompanhar a leitura, o capítulo 8, versículo 35, o apóstolo Paulo está escrevendo de uma parte da Ásia, ele não está em Roma, ele está numa parte da Ásia, provavelmente preso. Escrevendo, ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? É boa a pergunta de Paulo, irmão? É boa para mim, é boa para você também, né? Vamos ouvir o Paulo perguntar de novo, vamos lá? Quem nos separará do amor de Cristo? Mas às vezes há situações que vêm forte e a pessoa diz com muita ousadia, eu já ouvi algumas vezes, porque eu sou crente desde garotinho, né? Então eu já ouvi algumas vezes, diante de dificuldades, de morte, de doença, já ouvi crente dizer assim: para que servir a Cristo? Mas quem está perguntando é alguém que já estava preso por amor a Cristo. E ele escreve com autoridade, dizendo: quem nos separará? A chamada do Evangelho, querido, não é para aterrorizar. Se eu me deter aqui somente falando dos problemas, da dificuldade, eu sei que tem gente que depois vai: puxa vida, o pastor Eliseu perdeu a oportunidade. Aquelas pessoas queriam ouvir alguma coisa nova. Então eu vou falar para você, o Evangelho é tão nobre, e o amor de Cristo é tão precioso, que há pessoas
Ao descobrir isso, elas entregam a sua vida. E escreve dizendo que nem a tribulação, nem a angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou a espada, pode separar do amor de Cristo. Este versículo é bom para quem já está no caminho há algum tempo para refletir. Eu não posso, diante de um irmão que está sofrendo, dizer que ele não está acontecendo nada com ele. Não é isso. A tua dor é a tua dor. Você entende? Está na tua carne. É desse jeito que você está vivendo. Entende bem isso? Não é uma afronta do apóstolo batendo no peito. Ele não toma as suas dores como um troféu. Não, 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 não. Não é isso que ele está dizendo. Quando a gente expõe aqui, expressa a dor do norte-coreano lá perseguido, a gente não está querendo afrontar os irmãos do Brasil ou dos países não perseguidos. Mas isto serve sim para a gente avaliar a qualidade da nossa devoção. O que é que nós damos para quem nós adoramos? Cantamos, ofertamos, estamos na casa do Senhor para servi-lo com alegria, mas a prova do nosso culto, da nossa devoção, é na hora de quê? Da tribulação. E a gente tem uma informação muito importante na Bíblia, que não faz com que nenhum crente desvie ou desvaneça na fé. A Bíblia diz que Deus, conhecendo a nossa estrutura, não deixa que nenhuma tribulação seja superior ao que nós podemos suportar. Você entendeu, querido? Então você que me ouviu está passando por esta prova. Glorifique ao teu Deus. Você pode dizer no íntimo da tua alma: eu já disse hoje. Eu já falei para Deus hoje: Deus, que problema que eu estou passando, financeiro? É molinho. Eu estou no Brasil. Qual é o teu problema, irmão? Tem algum empresário, ainda que tivesse aqui, irmão Nilson, um empresário cheio de dificuldade, ele está num país abençoado. Ele iria à empresa, ele iria a alguém, haveria uma negociação. Então, por que ficar preocupado com isso, querido? É falta de dinheiro, é dívida. Te acalma, peça a Deus discernimento. Eu ouvi, eu não sei se vai servir para você, mas serviu para mim. Eu fui a uma reunião de pastores e havia uma campanha lá. Sabe qual era a campanha? Para Jesus curar. Não. Estava cheio de pastor com dificuldade com cartão de crédito. Então eles entraram em oração para Deus lhe dar sabedoria, quebrar cartão, controlar, né, a esposa, a oração com a esposa. Filha, está passando do limite, eu estou ficando preocupado. Em vez de começar a orar e ler a Bíblia, eu estou pensando na dívida, na vergonha também, né? Porque quando a gente está devendo, o irmão Nilson mandou tomar o cartão da irmã. Ora, conversa com ela, está trazendo muito problema, querida. Então, querida, a vida da tribulação é porque eu passei do limite. Você passou do limite, você está entendendo? Embarcamos muitas vezes em situações que nossos amigos, nossos pais, nossos pastores nos avisaram: não faz, não vai. Daniel sabe disso, né? É assim mesmo, né? Pastor é assim mesmo. Pastor não pode mandar na vida de ninguém, mas o que pastor influencia, influencia. Mas só se o crente ouvir. Se ele obedecer o que o pastor diz,
está escrito assim. Essa é a vontade de Deus. Entra, irmão, anda nela. Mas às vezes a gente quer pagar preço que não precisava pagar. E essas vezes, mano, às vezes é essa a nossa tribulação. Não é por causa do evangelho. Você está entendendo? Pode haver sim. Eu conheço testemunhos de jovens que são perseguidos no trabalho por causa do evangelho. No Brasil. Eu conheço. Mas ele liga para o pastor dele. Outro dia recebi uma ligação. Pastor, estou com um problema. Estou sendo perseguido. Mas no Brasil? No Brasil? Eu presto serviço. A irmã prestava, a jovem prestava serviço de enfermagem para uma pessoa rica. E essa pessoa estava obrigando ela a ir para o lugar de culto dela. Ela dizia, eu não preciso ir. Não, você não precisa ir. Aqui é Brasil. Vocês têm relação só de trabalho. Você está no Brasil, então, essa perseguição, querido. Ah, pastor, é da minha casa, meus pais não entendem. É verdade. O esposo, a esposa, né, vem para a igreja. O namorado, ih, que coisa. Eu não sei se tem namorado aqui assim. Um quer ser crente e outro não. Olha, você escolhe. Você fica com Jesus aqui, eu vou arrumar outra. E aí, que coisa difícil. Mas não é tão difícil assim, não. Eu servi ao Senhor lá no Mato Grosso do Sul, na fronteira. E lá as pessoas são muito simples. E nós encontramos lá uma jovem que queria ser crente. Mas o namorado dela falou, você escolhe ou Jesus ou namorar comigo. Não pode namorar comigo e ser crente, não. E ela foi perguntar ao pastor, vai, minha filha, vai orar. Jesus é o principal. Ela, não pode ficar com os dois. Então, até nisso, no meio do brasileiro, tem um quebra-galho, tem. Aí, até nisso, né? Até nisso o brasileiro dá jeito. Fala assim, ó, tá bom, faz o seguinte, a gente vai à igreja hoje, né? Vamos colocar a moça. E depois eu vou contigo lá onde você quer. Vai, mas vai orando, né? Aí, pela sua fé invencível, se existir amor, Deus vai fazer a obra. Eu já vi isso acontecer aqui. Quem já viu isso aqui? Eu já vi aqui. A pessoa orou, buscou a Deus, clamou ao Senhor, não queria largar Jesus, mas também amava lá a pessoa. Né? Jesus faz esta obra. Então, o que nos separará? O que separa você do amor de Cristo? Você acha que tem alguma coisa te separando do amor de Cristo? Tribulado, atribulado, angustiado. Deixa o marido. Tem gente que às vezes... Pode não. Angústia. Eu não sei aqui, querido, se alguém está angustiado. Mas saiba de uma coisa nesta noite. A palavra de Deus diz que o nosso Deus é um Deus presente na angústia. Você não precisa viver angustiado, cabisbaixo, né? Dizendo que não tem mais graça. Não, você pode confessar, falar com Deus, e essa angústia vai passar. Amém? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas, quem conhece gosta desse versículo. Gostaria que você recitasse, e você guardasse muito bem esse versículo. Mas em todas estas coisas são o quê? Por aquele que nos amou. Mais que vencedor. Mais que vencedor. Mais que vencedor, amém? Vai passar, irmão. Vai passar. Você sabe desde quando a perseguição na Coreia do Norte?
desde antes que eu nasci. Eu não era nem nascido. Em 1953, os crentes começaram a ser perseguidos. Quanto tempo faz? 60? 60 anos, é isso? 53, tem alguém nessa época aí? 60 anos. E os crentes já estão esperando o dia da vitória. A perseguição vai acabar, querido. Então essa luta momentânea que você está vivendo, que está deixando você triste, sem alegria, perdendo a vontade de adorar a Deus, de ler a palavra de Deus, de servir ao Senhor com alegria, porque causa prazer a Deus. Sabe qual é, irmão? Os crentes que o servem com alegria. Sabe por que quando acaba o culto você se sente fortalecido? Porque a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. O apóstolo Paulo diz que estou certo de uma coisa: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Aleluia! Então nós descobrimos uma coisa nesta noite. Eu estou olhando para vocês e descobrindo uma coisa. Não tem nenhum peso de tribulação aqui que a gente não possa suportar. Não tem ninguém aqui com angústia da qual o Espírito Santo possa arrancar com oração esta noite. Não tem. Tem ninguém angustiado. Ah, pastor, tem uma luta aí, irmão. Deus sabe todas as coisas. E como o testemunho que ouvimos aqui de portas abertas, do irmão que reconhece ao estar muitos anos perseguido, é Deus dando uma oportunidade, dando uma capacidade para que ele possa servir a alguém que vai ser perseguido ou está sendo perseguido. Então a tua luta, guarde isso, é apenas para você confiar mais em Deus. E alguém vai aparecer com luta igual, e você, já cascudo, né? Eu já conheço isso, meu querido. Eu tenho uma resposta. Jesus me deu vitória. Vamos ficar de pé nessa noite? Amém? Glorificando a Deus. Aleluia. Essa é uma noite de encontro com Deus. Alguém pode encontrar-se com Deus hoje, pela palavra. Esta palavra libertadora, poderosa, vai arrancar da tua vida as algemas do pecado. Jesus vai te libertar nesta noite. Eu quero convidar a igreja a cantar. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei o encontro com Deus. Paz. Aleluia. Se o Espírito Santo tocou em você nesta noite, hoje é o teu dia de salvação. Aleluia. Noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Quem sabe você ficou pensando assim: mas eu não estou em tribulação, não estou com nada disso que o pastor falou.
Mas eu quero lançar a você um desafio. Você pode experimentar o que é ser feliz com Cristo. Apesar de tudo isso que falamos aqui, de gente que sofre, de gente que é capaz disso ou daquilo, o desafio é, se você nunca experimentou isso, hoje é a noite que Deus te dá uma oportunidade. Talvez jovens, né, estejam dizendo, poxa, foi legal o culto, achei legal a palavra. Ontem aqui para descontrair, eu fui num... Já estou terminando, irmão. Eu fui numa reunião, num culto, numa casa, num lar. Chovia muito ontem, né? E tinham 2 pessoas lá. E essas pessoas não eram evangélicas. Estavam lá no culto. E ela falou, pastor, é engraçado o jeito do senhor falar. Eu falei, é. Mas você entendeu o que eu falei? Entendi. Falei, então tá bom. Não é muito fácil vir à igreja, não. Sabia? Sabe por quê? Se você é jovem, tem tantos programas competindo com a igreja, tantas performances na internet. Ainda bem que está indo pela internet aqui, né? Beleza. Mas eu queria me dirigir a você, jovem que está aqui. Se você quiser experimentar alegria em Cristo, a igreja vai orar por você. Tem alguém aqui assim? Querendo fazer essa experiência? Olha só como é que nós falamos, né? A pessoa não vai morrer, não vai ser presa. É diferente, né? Nosso culto é tão liberal, tão diferente. Ninguém ao sair daqui vai ser preso, perseguido. Só vai ter prazer e alegria. Vai sentir o que esses crentes estão sentindo aqui. Tem alguém assim, querendo ter essa experiência? É a tua vez. Eu não vou insistir porque a hora já passou. Mas Deus te deu uma oportunidade. Que o Senhor te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós e que todos digam amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A paz do Senhor, uma boa noite. Amém. Crente, não sai assim não. Dá um abraço aí na tua irmã. Dá um abraço no teu irmão. Diga para ele, foi bom estar contigo. Deseja a ele uma semana de bênçãos. Uma semana de bênção na presença do Senhor.